Pessoal, continuando aqui a nossa série aqui, aproveitando aqui todo o conhecimento do Ney e da equipe KS, agradecer a KS Irrigação aí pela recepção nossa aqui. Nós vamos aqui, uma dúvida que nós temos lá também bastante, espaçamento de gotejo, Ney. Então o produtor, às vezes, ele opta lá, não, vou trabalhar com a fita de gotejo, mas lá tem de 10 centímetros, tem de 30, tem de 40, tem de 50, e a gente fica meio perdido. Então a gente vê muito isso, a gente quer plantar, quer que o gotejo fique no pé de café. E a gente não está conseguindo. Qual a sua dica para nós aí? Hoje é um mito assim, a gente falar que o gotejador tem que estar em cima do pé de café. Não existe isso? Não existe isso. Rapaz, olha aí. O gotejamento, ele está mais vinculado assim, em fazer a faixa molhada, formar um bulbo molhado, de maneira que o gotejador, a água de um gotejador vai pingar e vai descendo e vai encontrar um gotejador com outro. Então vai formar toda aquela faixa molhada. Isso aí estaria mais vinculado ao tipo da terra que você tem, se é uma terra mais arenosa, se é uma terra de mais argila, se esse gotejador ele vai pingar, qual a vazão que você vai estar trabalhando, qual é a capacidade de infiltração da sua terra. Então assim, aqui a forma prática que a gente tem para poder mostrar. Nesse caso aqui foi plantado o mamão nessa área e mais recente foi plantado o café. É um gotejador de 50 centímetros que a gente está usando nessa área, gotejador de vazão de 2,5 litros por hora, gotejador que ele está pingando esses 2,5 litros, já está com uma pressão bacana de trabalho aqui. E o café foi plantado de 80 centímetros. Então assim, o café plantado de 80 centímetros, se a gente chegar próximo de um gotejador aqui, do pé de café, a gente vai ver que raramente vai ter um pé de café que vai ter o gotejador próximo dele. Porém, assim, a gente pode pegar aqui, cavar entre um gotejador e outro, que a gente vai ver que a terra está molhada. Desceu aqui 5 centímetros de terra, a terra já está toda molhada por baixo no ponto certo de quantidade de água. Nesse caso aqui é um de 50 centímetros, então. Olha só, vamos pegar aqui mais próximo. Aqui, ó. Dá uma levantadinha aqui. A planta está pelo menos a 20 centímetros do gotejador. Ela tá. A gente pode buscar aqui e repassando, vai ter um ou outro gotejador que vai estar perto do pé de café. Porém, se a gente for cavar um pouquinho que você cavar, mesmo que não está perto do gotejador, você pode ver às vezes uma camada de terra que parece seca por cima, mas se você aprofundar um pouco mais, você já vai ver que a terra está molhada por baixo. Já está no ponto certo de quantidade de água. A gente fazendo esse teste aqui, e assim, sem ter a necessidade de colocar o gotejador perto do pé de café. Então assim, talvez um gotejador próximo do pé, o único benefício que teria é uma referência no dia do plantio. No dia que você está fazendo o plantio do café, você tem o gotejador como referência, vai facilitar ali, fazer a marcação ali, plantar a mudinha perto do gotejador. Porém assim, passando o tempo, a raiz do pé de café não vai estar só ali perto do pé de café. A raiz ela vai estar espalhada em toda aquela faixa. Então assim, o interessante é que a mangueira esteja pingando, que você só observe do tipo da terra que você tem. Se a sua terra ela é uma terra que o gotejador ele pinga ali, e essa água ela vai se espalhando de uma forma uniforme. E assim, fazendo isso, você pode até chegar ao ponto assim, de baratear um pouco o seu sistema de irrigação. Porque hoje, quanto mais próximo você coloca um gotejador do outro, a tendência é que a mangueira de gotejamento vai ficar um pouco mais cara. No dimensionamento da sua irrigação, você vai ter dificuldade com a quantidade de setores, você vai ter que repartir essa área em mais setores, dificultando um pouco a parte de fértil de irrigação. Então, se deixando a fértil um pouco mais trabalhosa, são mais setores, mais válvula, mais microtubo, encarecendo um pouco o custo da sua irrigação. Então, quando você trabalha com gotejadores aqui de 50 centímetros, você vai ter uma irrigação que, para a questão de fertigação, você vai ter menos setores, então você vai agilizar um pouco a sua fertigação. Ney, hoje, assim, o que você me diria, assim, você que é projetista e é produtor também de café, um espaçamento ideal? Na sua lavoura hoje, 30, 40, 50? Sem a gente olhar assim, a parte de qual a terra que você tem, se é argila, se é areia, um gotejador mais próximo, se for uma área menor, fica mais fácil para você ter gotejadores mais próximos. Mas se você for entrar numa área que é um pouco maior, que vai gastar um pouco mais de mangueira nessa área, você colocar gotejadores muito próximos vai deixar assim, a sua irrigação um pouco mais cara, porque você vai ter que repartir em muitos setores. Então assim, eu vejo que eu colocaria gotejador entre 40 e 50 centímetros, num padrão ali assim. 50 centímetros é quase que o mais utilizado, mas utilizaria gotejadores de 40 como alternativa para aproximar eles um pouco. E lembrando então, né, gente, a gente não precisa ficar preocupado com o gotejo
né, no pé da planta. O que importa é a faixa Isso molhada, aí. que aí a mangueira distribui Isso aí. muito bem. Se deixar, o negócio assim, é você fazer o tempo certo de funcionamento da irrigação. Não adianta você assim colocar aqui 10 minutos de água, que talvez o gotejador ele não vai dar o tempo dele pingar e essa água ali espalhando e encontrar os gotejadores. Que aí sempre a água vai ficar concentrada só onde o gotejador está pingando. Porém, se você deixar o ciclo no tamanho, na quantidade certa de tempo de irrigação, ele vai encontrar um gotejador com outro e vai formar toda a faixa molhada no ponto que a gente precisa. Por isso que é muito importante, né, Ney? Não pode deixar de falar, um projeto bem feito, né? Um projeto bem feito. Um projeto que você consegue trabalhar na lâmina ideal, já dimensionar uma lâmina de quantidade de água, que vai atender durante todo o ciclo, no período de menos necessidade de água, no período de maior necessidade de água, e que você consiga fazer isso dentro de um tempo do dia, pelo menos. 15, é 10 horas, é 15 horas. Não adianta você dimensionar um sistema de irrigação que nem as 24 horas do dia não vai atender a quantidade de água que a planta precisa. Então, assim, é muito importante já começar desde a concepção do projeto, até mesmo antes de colocar as mangueiras no campo, colocar a parte de tubulação. A concepção do projeto, de como que você vai estar, qual é o volume de água que você consegue atender, o que a planta precisa, o que é a demanda, o espaçamento do gotejador, qual o tipo da sua terra, se você prioriza um gotejador, a topografia do terreno, se tem necessidade de um gotejador autocompensado, se tem a necessidade de um gotejador normal, que atenderia também. Isso aí seria mais importante até do que simplesmente colocar a mangueira para jogar água na terra ali, sem esses critérios avaliados no início do projeto. E qual seria, Ney, uma quantidade de água ideal para uma planta de café em desenvolvimento, se ela varia quando ela está pequena ao porte maior, na fase de colheita já, ou fase de florada, se varia essa quantidade de água por dia? Numa planta que está nessa idade aqui agora, e principalmente num período que a gente está passando, que já é um período mais no meio do ano, que é mais fresco, não esquenta tanto, com pulsos bem pequenos de água que você colocar numa lavoura dessa, você já vai suprir o que você precisa de água, porque a planta ela ainda precisa de pouca água. Então você faz aqui para manter essa umidade do solo. Porém, assim, quando você vai pegando uma planta e ela já está no período que ela vai produzir, a partir do segundo ano, que ela já tem a capacidade de dar o máximo dela de produção, num período de final de ano, onde é aquele enchimento de grãos, então assim, você tem que dimensionar um sistema de irrigação pensando nesse momento. Não adianta eu pensar na planta só nesse momento agora, porque se eu fosse olhar dessa forma, um pouquinho de água que eu colocar aqui já vai estar atendendo. Mas assim, eu tenho que dimensionar esse sistema de irrigação pensando naquele ponto crítico, que é lá um final do ano, um dezembro, janeiro, com a sua planta lá com 15 litros de café lá, 10, 15 litros de café no pé de café, demandando muita quantidade de água e considerando que talvez você vai estar passando um final de ano que talvez não tenha chuva. Então assim, aí você precisa de ter um sistema de irrigação afinado, dimensionado muito bem dimensionado para conseguir chegar naquela quantidade. Porque senão assim, aqueles 2 meses do ano que dá um sol muito quente desse, pode colocar em risco toda a produção do ano que você teve. Então, em relação à quantidade de água, ela varia muito. E falar assim, eu vou usar 5 litros, vou usar 10 litros, vou usar 15 litros. É facultativo dependendo do estágio que a planta está, desenvolvimento, crescimento, produção. No primeiro, considerando assim, comparado agora, ela demanda pouca água porque o pé de café está bem pequeno ainda. Mas dentro de um ano, você pegar uma lavoura que já está formada, que já está em produção já, uma lavoura de segundo, terceiro, quarto ano, dentro do mesmo ano, você não tem como pegar uma regra geral de você trabalhar com a mesma quantidade de água no mês de janeiro até o mês de dezembro. Você vai ter, na nossa região aqui, você vai ter ali o janeiro, fevereiro, o março, que é um período ali que ainda está naquela granação, a planta demanda de muita água. Aí você vai ter o meio do ano, que diminui um pouco a quantidade de água, porque diminui um pouco a temperatura, as temperaturas ficam mais amenas, o dia fica um pouco menor, aí você acaba demandando menos quantidade de água. E depois quando vai dando pós-colheita, na época de florada, aumenta de novo a quantidade de água para poder reformar as lavouras. A pessoa sai com o estresse da colheita, aí você tem que reformar as lavouras de novo para a floração, e depois da floração que aí começa o ciclo do café já chumbinho, vai crescendo, vai aumentando o tamanho. Então ali vai demandar muita água para esse enchimento de grãos. Então assim, dentro do mesmo ano, você vai ter que acompanhar, assim, tá monitorando como é que está a evaporação, para você estar suprindo aquela quantidade de água que está evaporando e mais um pouco ali para poder ajudar a planta e manter essa umidade do solo.
É quase que um acompanhamento diário que tem que ser feito dentro da propriedade, dentro da área. Vindo, vai cavando aqui perto do pé de café, vendo como é que está a umidade. Se a pessoa tiver outros sistemas automatizados que fazem isso, é uma leitura quase que diária mesmo, de o que evaporou, o que está demandando de água naquele dia, você tem que repor aquela quantidade. Então, assim, com isso, pode ser que você tenha a época do ano que você vai colocar 5 litros de água no pé de café e vai estar sendo suficiente. E pode ter uma época que você vai querer colocar 15 litros, 20 litros de água num pé de café, que também vai ter a necessidade daquilo ali. Então, assim, não tem uma regra geral, assim, para você pegar uma receita e pegar o ano todo do mesmo jeito. Muito bacana. Esse sistema aqui, então, 40, 50 centímetros é o ideal. Seria já Né? bem o suficiente para poder A estar com a terra. fertigação, e até porque também força com que a planta, né, desenvolva mais, que ela Isso. cresça mais sistema radicular aqui em toda a área, né? Se eu aí. jogo só no gotejinho aqui, talvez eu possa estar Isso aí. centralizando muito o sistema radicular, né? Isso aí. Mais importante do que o espaçamento é o tempo que você vai deixar essa irrigação funcionando. Deixar o tempo certo ali para ele encontrar a água desses gotejadores. E você não fazer só mesmo aquela areazinha molhada perto do gotejador. Essa água ela tem que espalhar de maneira que ela faz toda essa faixa molhada que está a mangueira. Muito bom. Igual você comentou, Ney, a questão do molhamento, da faixa molhada. O profissional que trabalha na lavoura, que ele vem aqui, ele identifica, ele usa ferramentas para poder identificar essa faixa molhada, a questão de umidade que cada planta precisa, é mais manual ou é mais uma ferramenta, um aparelho que se identifica essa faixa molhada, se eu preciso de 5 litros ou de 15 litros, como é que se identifica isso aí? Existem várias maneiras assim de estar fazendo esse monitoramento. Existem equipamentos tecnológicos que chegam com essa informação no celular, na palma da mão da gente, para a gente verificar se eu tenho que aumentar um pouco o tempo de irrigação ou diminuir. Tem essa forma convencional aqui, que você chega aqui, cava um pouquinho perto do pé de café. Que é o melhor e mais barato, né, Ney? Ver como é que está a umidade, perceber ali visivelmente ali, pegar ali na terra e ver como é que ela está essa umidade. Existe a parte de tensiometria, tensiômetros que você vai colocar aqui, que você vai medir, vai ver, você vai pegar um número e vai ter que processar aquilo ali de uma maneira para você interpretar aquilo e ver a falta de água. Você não vai olhar no tensiômetro e vai ver que está precisando irrigar, no tensiômetro manual. Você vai pegar um número e você vai ter que converter isso de uma maneira para saber o quanto de água você tem que aplicar. E também existem outras maneiras que você vai ter que seguir em cima do que está evaporando. Você pega de uma estação meteorológica, evaporou 5 milímetros, você tem que repor aquela quantidade de água que evaporou. Que também seria uma maneira de trabalhar. Então isso aí tem várias formas de monitorar. Mas assim, eu acho que não dispensa aquele bom e velho você chegar e pegar aqui na terra e perceber como é que tá, ter essa visão diária aqui de como é que tá ali a lavoura, visualizar a lavoura, visualizar a terra, como é que tá, para ter esse acompanhamento, porque assim, um erro nisso daqui, ele pode custar às vezes uma porcentagem muito grande da produção que você teria. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado, Ney. Obrigado a toda a equipe da KS aí.